Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar sobre essa defesa do Fluminense, a defesa do Fluminense que tem tirado o sono de todos os tricolores. Faz tempo que a gente não consegue dizer que a gente teve um jogo sólido defensivamente. Todas as partidas o Fluminense vem passando perrengue e o que me preocupa é que qualquer time hoje consegue causar espanto, consegue assustar muito a defesa do Fluminense, que foi motivo de muita segurança na temporada passada. O Fluminense, em 2024, já tentou várias variações, umas por opção técnica, outras por lesão, várias variações dessa linha defensiva. Felipe Melo é o jogador que mais teve oportunidades como titular na equipe, e todas as vezes que não esteve em campo foi por questões físicas, nunca foi por motivo técnico. Felipe Melo hoje é titular sim da zaga do Fluminense, só que tá difícil reencontrar uma dupla para ele. Desde que o Nino saiu, ficou essa lacuna no time do Fluminense. O Fluminense já tentou Felipe Melo e Thiago Santos, Felipe Melo e Marlon foi a última contra o Juventude. O Felipe Melo já jogou com Antônio Carlos, com Manuel. O Fluminense já tentou várias variações defensivas e ainda assim vem sofrendo bastante, e a gente tem que ligar o sinal de alerta bem grande no Brasileirão. São 7 partidas e o Fluminense sofreu gol em todas elas. E o Fluminense está com 6 pontos em 7 rodadas. É muito pouco. O investimento para 2024 veio, o Fluminense contratou bastante, trouxe jogadores novos, perdeu jogador também, e esse jogador muito importante, que é o Nino, que fazia uma função muito boa na defesa do Fluminense. Só que assim, tá na hora de encontrar uma solução para esse problema. E a gente vai falar bastante sobre tudo que acontece nesse Fluminense caótico de 2024, porque a gente tem que encontrar uma solução para essa defesa, para que o Fluminense se recupere urgentemente no Brasileirão, porque tá ficando distante para chegar em algo um pouco melhor, e a gente vai falar muito sobre esse cenário caótico que o Fluminense se enfiou para vocês no vídeo de hoje. Mas antes disso, peço para você que ainda não é inscrito no Quintal Tricolor, se inscrever, deixar aquele curtir, que é muito importante também, procurar a gente lá no Instagram e no TikTok, que é @Quintal Tricolor, que achar a gente em qualquer rede social, é sempre Quintal Tricolor, não tem erro. E lógico que eu quero também saber como está você, tricolor, que está aí do outro lado. Você está sentindo confiança nesse time do Diniz? Você está sentindo confiança no trabalho do Diniz em 2024? Quero saber de você, deixa aquele comentário aí pra gente, que é importantíssimo também. Valeu, rapaziada? Então, vamos falar sobre o trabalho de Diniz e sobre essa defesa que tem causado muita dor de cabeça pra gente. Como eu comecei falando pra vocês, o Fernando Diniz tentou várias variações defensivas no Fluminense dentro dessa temporada. Felipe Melo é o jogador que se mantém mais regular na zaga do Fluminense e eu acho que é inegável dizer que hoje ele é titular absoluto na nossa defesa. Eu acho que nenhum outro jogador dentro do elenco do Fluminense hoje tiraria a vaga do Felipe Melo, a não ser que ele tenha uma lesão. Tecnicamente, ele é o melhor zagueiro que o Fluminense tem no elenco. E vale lembrar que o Felipe Melo foi volante a vida toda, tá? Ele virou zagueiro tem pouco tempo e é o melhor zagueiro do Fluminense, com essa idade avançada, e causa até um pouco de espanto, tá? Porque não era para estar acontecendo assim de uma forma tão natural do Felipe Melo ser titular absoluto na zaga do Fluminense. E o Fluminense tentou várias variações. Antônio Carlos chegou, não resolveu. Manuel recuperado depois de muito tempo parado por conta de doping, voltou, não resolveu. Tivemos ontem, na partida contra o Juventude, o Marlon voltando ao time titular do Fluminense depois de um tempão, também não resolveu, continuamos sofrendo. O Fluminense contra o Juventude, esse Fluminense do Fernando Diniz contra o Juventude, tinha um cenário ideal para esboçar uma reação, para esboçar que o time do Fluminense tentaria algo melhor ainda dentro do Campeonato Brasileiro de uma forma mais rápida. Tinha o Maracanã, tinha a torcida e do outro lado tinha um Juventude muito fragilizado. Só que o 1-0 que o Fluminense faz no primeiro tempo já mentia demais, porque o Fluminense vinha sofrendo bastante defensivamente. O Juventude teve algumas oportunidades de abrir o placar. Só que o time do Juventude, como eu falei, vem de um momento muito difícil por conta de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E por conta disso, o Fluminense acabou saindo com uma vantagem no primeiro tempo. E assim, pessoal, se o Fluminense termina o jogo com 1-0, já estaria errado. Empatando ou sendo derrotado pelo Juventude, piorou a situação, tá? Piorou. Não tem como a gente aceitar que o Fluminense empate com o Juventude do jeito que foi. Não existe isso.
Não existe. O Fernando Diniz tem que encontrar logo uma solução para resolver esse problema na zaga. Não dá para continuar vendo o Fluminense sofrer contra qualquer time. Contra qualquer time. Hoje, o time do Fluminense sofre contra qualquer adversário que esteja do outro lado. Isso não está certo. Isso não está certo. O Fluminense fez um investimento maior para a temporada de 2024. O Fluminense trouxe mais jogadores. O Fluminense se reforçou. O Fluminense está trazendo mais opções para o Fernando Diniz. Lógico, a gente sabe que o Thiago Silva já está jogando nesse time. Mas só vai jogar futebol, só vai resolver o problema depois que o Thiago Silva chegar? Não. Tem que resolver logo. Tem que resolver o quanto antes. Porque hoje a campanha do Fluminense no Brasileirão é pra gente torcer muito, muito, para que o Fluminense chegue em 45 pontos o quanto antes. E o que vier depois no Brasileiro é lucro. É lucro. Porque no Campeonato Brasileiro a situação do Fluminense está muito difícil. E o Fluminense está nessa situação por conta dele mesmo. Não aconteceu nada de absurdo para que o Fluminense estivesse nessa situação. O Fluminense tem deixado os seus jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, difíceis por culpa dele mesmo. Dele mesmo. O Fluminense não consegue desenvolver o seu futebol. O Fluminense não consegue trazer soluções para quebrar aquela primeira linha de marcação do time adversário. O Fluminense, rapaziada, de 2024 é totalmente diferente do de 2023. Totalmente. Tá faltando consistência. Tá faltando manter um bom nível de atuação. E enquanto isso não acontecer, vai ter muita cobrança, Diniz. Vai ter muita cobrança. Não tem como não cobrar. Tá muito errado. Tá muito errado e tá muito difícil assistir aos jogos do Fluminense. Ver o Fluminense, que 2023 foi brilhante, em 2024 é um choque de realidade terrível. Coisa que não deveria estar acontecendo por conta de todo o investimento, por conta de todo o reforço e por conta de toda a sequência que o Fernando Diniz está tendo no time do Fluminense. Recentemente ele renovou, esticou o contrato até o final de 2025. Diniz, a diretoria está confiando. A torcida, querendo ou não, acredita que o seu trabalho pode dar certo. Mas desse jeito, Diniz, desse jeito fica muito difícil a gente confiar e acreditar em dias melhores no Fluminense. No Brasileiro, repito, a realidade do Fluminense hoje é chegar a 45 pontos o quanto antes e o que vier depois é lucro. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo no estádio deles, no estádio do Botafogo. E hoje, olhando o futebol dos dois times, o Botafogo leva vantagem em confronto. E não era para isso estar acontecendo em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Lógico, é clássico, tudo pode acontecer. O Fluminense pode surpreender e fazer uma partida incrível. E é isso que eu sempre torço e é isso que eu sempre espero. Mas hoje, analisando, o Botafogo leva vantagem no confronto contra o Fluminense quando a gente for analisar o futebol jogado, o futebol praticado. E assim, resolve isso logo, tá, Diniz? Porque senão a galera vai continuar cobrando e vai ficar cada vez mais insustentável que o Fluminense mantenha o seu trabalho de forma contínua, como o Fluminense pretende, que é até o final de 2025, pensando no próximo ano já, porque a gente vai disputar o Mundial de Clubes. Mas não adianta pensar em 25 se em 2024 as coisas não acontecerem. Diniz, resolve isso aí, valeu? Porque esse problema na zaga tira o sono e preocupa bastante. Era isso que a gente tinha para trazer aqui para vocês. Muita coisa para a gente conversar sobre essa zaga, muita coisa para falar de Diniz e torcer para que as coisas voltem aos trilhos e o Fluminense consiga manter um bom nível, uma boa consistência de atuação. Estamos precisando voltar a ver um Fluminense forte. Saudações tricolores, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Não esquece daquele comentário que eu quero saber como você está vendo o atual momento do Fluminense. Não esquece de se inscrever também, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e o céu é o limite para o Fluminense.